Bom dia! Antes do início da guerra na Ucrânia, a Força Aérea Russa, conhecida como VKS, era vista por muitos analistas militares como uma das mais formidáveis do mundo. A imagem projetada era de uma força moderna, equipada com caças de última geração, bombardeiros estratégicos imponentes e uma capacidade avassaladora de projetar poder. Esperava-se que, em questão de dias, a Rússia estabelecesse um domínio completo dos céus ucranianos, neutralizando as defesas antiaéreas e abrindo caminho para o avanço rápido das suas tropas em terra. Era um cenário que parecia não apenas possível, mas provável, baseado na reputação construída ao longo de décadas e em demonstrações de força em outros conflitos, como na Síria. Essa percepção, no entanto, começou a ruir rapidamente nos primeiros meses do conflito em 2022. Em vez de uma campanha aérea rápida e decisiva, o que vimos foi uma atuação surpreendentemente tímida e muitas vezes ineficaz. A VKS não conseguiu suprimir as defesas aéreas ucranianas, que se mostraram mais resilientes e ágeis do que o esperado. Os aviões russos passaram a operar com cautela, evitando penetrar profundamente no território inimigo e recorrendo a ataques de longa distância, o que limitava sua precisão e impacto tático. A imagem de poderio aéreo inquestionável foi sendo substituída, dia após dia, por uma realidade de perdas significativas e uma incapacidade de cumprir objetivos estratégicos cruciais. Com o passar dos anos de guerra, a mudança na percepção se tornou ainda mais drástica. Aquele mito de uma força aérea invencível se desfez completamente, dando lugar a uma visão de uma organização com problemas profundos e estruturais. A dificuldade em controlar o espaço aéreo ucraniano não era apenas um contratempo inicial, mas sim um sintoma de uma crise muito maior. As perdas contínuas de aeronaves, muitas vezes para sistemas de defesa que se pensava serem inferiores, e os relatos de falhas operacionais expuseram uma vulnerabilidade que poucos imaginavam existir em tal escala, abalando a reputação militar de Moscou no cenário global. Hoje, em abril de 2026, a discussão não é mais sobre quando a Rússia vai dominar os céus, mas sim sobre como sua força aérea consegue se manter operacional em meio a tantos desafios. A narrativa mudou de uma de força esmagadora para uma de sobrevivência e improviso. A antiga potência aérea agora luta para proteger seu próprio território contra ataques de drones ucranianos e para sustentar suas operações com uma frota desgastada e pilotos exaustos. O que está acontecendo com a Força Aérea Russa é, sem dúvida, um estudo de caso sobre como a realidade da guerra pode expor fragilidades escondidas sob uma fachada de poderio militar. No centro da crise que afeta a Força Aérea Russa está um problema muito prático e perigoso. As aeronaves estão falhando. Relatos cada vez mais frequentes, tanto de fontes de inteligência ocidentais quanto de analistas militares, apontam para um aumento alarmante de falhas mecânicas graves. Estamos falando de motores que simplesmente param de funcionar em pleno voo. Sistemas eletrônicos cruciais que apresentam defeitos e componentes estruturais que sofrem um desgaste muito mais rápido do que o previsto. Esses não são incidentes isolados, mas sim um padrão que sugere problemas sistêmicos na manutenção e na qualidade das próprias peças utilizadas nos aviões. A manutenção, que em tempos de paz já era um desafio, tornou-se uma verdadeira dor de cabeça logística em um cenário de guerra de alta intensidade. O ritmo acelerado das operações exige que as aeronaves voem com muito mais frequência, reduzindo o tempo disponível para inspeções detalhadas e reparos adequados. Além disso, há uma crescente escassez de peças de reposição de qualidade. A cadeia de suprimentos, que deveria garantir um fluxo constante de componentes para manter a frota no ar, está claramente sobrecarregada e, em muitos casos, interrompida. Isso força as equipes de terra a tomar decisões difíceis,
como adiar reparos importantes ou usar peças que talvez não atendam aos padrões de segurança. Essa falta de peças de reposição adequadas é um dos pilares dessa crise. Aviões de combate modernos são máquinas extremamente complexas, compostas por milhares de componentes especializados, muitos dos quais têm uma vida útil limitada e precisam ser substituídos regularmente. Quando essas peças não estão disponíveis, a aeronave inteira fica comprometida. A falta de um simples parafuso de alta resistência ou de um chip eletrônico específico pode deixar um caça multimilionário no chão. A situação se agrava porque a Rússia, historicamente, dependia de componentes importados para seus sistemas mais avançados, uma fonte que agora secou quase por completo. Como resultado, a confiabilidade da frota aérea russa despencou. Cada missão se torna um risco não apenas pelo fogo inimigo, mas também pela possibilidade de uma falha catastrófica da própria aeronave. Essa situação cria um ciclo vicioso. O medo de falhas mecânicas pode levar os pilotos a serem mais cautelosos, reduzindo a eficácia das missões, enquanto a pressão para cumprir as metas operacionais força o uso de aviões que não estão em condições ideais, aumentando o risco de acidentes e perdas. O coração da VKS, sua capacidade de manter suas máquinas voando de forma segura e eficaz, está claramente sofrendo um ataque cardíaco. As sanções internacionais, impostas em uma escala sem precedentes desde 2022, foram um golpe direto na capacidade industrial e tecnológica da Rússia. E a Força Aérea sentiu esse impacto de forma aguda. Muitos dos sistemas mais sofisticados das aeronaves russas, como aviônicos, processadores e sensores de alta precisão, dependiam de componentes eletrônicos fabricados no Ocidente. Com o embargo, o acesso a esses microchips e tecnologias foi cortado abruptamente. Isso deixou a indústria de defesa russa em uma posição extremamente difícil, forçada a encontrar alternativas para manter a produção e a manutenção de seus aviões de guerra mais avançados. A resposta russa a essa escassez foi uma mistura de necessidade e improviso. Em alguns casos, o país tentou aumentar a produção de componentes domésticos, mas muitas vezes a qualidade e a confiabilidade dessas alternativas são inferiores às peças ocidentais. Em outros casos, a Rússia recorreu a rotas de importação clandestinas, tentando obter tecnologia através de países terceiros, um processo caro, lento e pouco confiável. O resultado é que muitas aeronaves reparadas ou recém-produzidas estão sendo equipadas com componentes de qualidade duvidosa, o que contribui diretamente para o aumento das falhas mecânicas e para a redução do desempenho geral em combate. Essa situação levou a uma prática desesperada e prejudicial a longo prazo: a canibalização. Quando uma peça específica não pode ser comprada ou fabricada, a solução encontrada é retirá-la de outra aeronave que já está no chão. Um caça pode ser desmontado para fornecer motores, sistemas eletrônicos ou partes da fuselagem para manter outros 2 ou 3 voando. Embora isso resolva um problema imediato, na prática significa que a Rússia está consumindo sua própria frota para mantê-la no ar. A cada avião canibalizado, o tamanho total da força aérea diminui, e a capacidade de regenerar a frota no futuro fica cada vez mais comprometida. O uso de peças improvisadas e a canibalização criam um pesadelo logístico e de segurança. As equipes de manutenção precisam lidar com componentes que não se encaixam perfeitamente ou que não têm a mesma durabilidade dos originais. Isso aumenta a complexidade dos reparos e a probabilidade de erros. Para os pilotos, significa voar em máquinas que são uma colcha de retalhos, sem a certeza de que todos os sistemas funcionarão como deveriam. As sanções, portanto, não apenas limitaram a capacidade da Rússia de produzir novas armas, mas também estão degradando ativamente a qualidade e a segurança da frota que ela já possui. Um dos sinais mais alarmantes dos problemas na Força Aérea Russa são os incidentes de liberação acidental de armamentos.
Houve vários casos documentados de bombas que foram lançadas sem querer por aviões russos sobre seu próprio território ou em áreas civis longe da linha de frente. Um exemplo notório foi quando uma bomba caiu sobre a cidade russa de Belgorod, causando uma enorme cratera e ferindo civis. Esses eventos são extremamente perigosos e levantam questões sérias sobre o estado do equipamento e a condição dos pilotos. Tais erros podem ser o resultado de uma combinação de fatores, mas as falhas técnicas estão no topo da lista de suspeitos. Os mecanismos de liberação de bombas são sistemas complexos que precisam funcionar com precisão absoluta. Uma falha elétrica, um defeito no software ou um problema mecânico no suporte da bomba podem levar a um lançamento não intencional. Dada a já mencionada crise de manutenção e o uso de peças improvisadas, não é surpreendente que esses sistemas críticos estejam começando a falhar. Um avião que está sendo mantido no ar com componentes canibalizados ou de qualidade inferior tem uma probabilidade muito maior de sofrer esse tipo de mau funcionamento. Cada um desses incidentes é um lembrete gritante de que a degradação do material bélico tem consequências diretas e mortais, mesmo longe do campo de batalha. No entanto, a culpa não pode ser atribuída apenas ao equipamento. A imensa pressão sobre os pilotos russos também é um fator contribuinte significativo. Eles estão submetidos a um ritmo de missões implacável, com pouco tempo para descanso e recuperação. A fadiga acumulada afeta diretamente a capacidade cognitiva, o tempo de reação e a tomada de decisões. Um piloto exausto é mais propenso a cometer erros, como acionar o comando errado no cockpit ou deixar de seguir um procedimento de segurança. A tensão constante de voar em missões de combate, somada à preocupação com a confiabilidade da própria aeronave, cria um ambiente de estresse extremo. Portanto, esses acidentes perigosos provavelmente são o resultado de uma tempestade perfeita, equipamento envelhecido e mal mantido sendo operado por tripulações sobrecarregadas e fatigadas. A linha que separa uma falha técnica de um erro humano torna-se tênue nessas circunstâncias. Um piloto cansado pode não notar um sinal de alerta de um sistema defeituoso, ou um sistema defeituoso pode criar uma situação de emergência que um piloto cansado não consegue gerenciar adequadamente. Independentemente da causa raiz em cada caso, o padrão de bombas caindo acidentalmente revela uma força aérea operando perigosamente perto de seu ponto de ruptura. A guerra prolongada impôs um fardo imenso, não apenas sobre as máquinas, mas também sobre as pessoas que as operam. Os pilotos da Força Aérea Russa estão enfrentando um nível de fadiga física e mental que é simplesmente insustentável a longo prazo. Desde o início da invasão, eles têm sido obrigados a voar em um número de missões muito superior ao que seria considerado normal ou seguro em tempos de paz. Esse ritmo operacional intenso, com voos frequentes e períodos de descanso inadequados, leva a um esgotamento crônico. A fadiga não é apenas sentir-se cansado, é uma condição que degrada o desempenho, diminui a consciência situacional e aumenta drasticamente o risco de erros fatais no cockpit. Essa pressão constante sobre os pilotos é agravada pela natureza das missões que eles precisam executar. Voar em um espaço aéreo contestado, sabendo que a qualquer momento um míssil antiaéreo pode ser disparado contra você, gera um estresse psicológico enorme. Some-se a isso a ansiedade de voar em uma aeronave que pode sofrer uma falha mecânica a qualquer instante. Essa combinação de ameaças externas e internas cria um ambiente de trabalho extremamente hostil. A moral das tripulações inevitavelmente sofre e a eficácia em combate diminui. Um piloto focado em sobreviver, tanto ao inimigo quanto à sua própria máquina, terá menos capacidade para executar manobras complexas e tomar decisões táticas eficazes. Paralelamente ao desgaste humano, há o desgaste acelerado do metal.
As aeronaves de combate são projetadas para um certo número de horas de voo antes de precisarem de uma revisão completa. Com o uso intenso na guerra, essas horas estão se acumulando em um ritmo muito mais rápido do que o planejado. Estruturas como asas e fuselagem sofrem estresse a cada manobra, e motores são levados ao limite máximo de seu desempenho com frequência. Esse uso constante acelera o envelhecimento de todos os componentes, desde o motor até o menor dos parafusos, aumentando a necessidade de manutenção e a probabilidade de falhas por fadiga do material. A dificuldade em realizar a manutenção adequada agrava ainda mais esse problema de desgaste. Em condições ideais, uma aeronave que atinge um certo número de horas de voo seria retirada de serviço para uma inspeção profunda e substituição de peças desgastadas. Na situação atual, com a pressão para manter o máximo de aviões disponíveis, essas manutenções cruciais são muitas vezes adiadas ou feitas de forma superficial. Isso significa que aeronaves com fadiga estrutural e componentes no fim de sua vida útil continuam voando em missões de combate. É uma aposta arriscada que coloca tanto a vida dos pilotos quanto os valiosos ativos militares em perigo constante. A crise na Força Aérea Russa tem consequências estratégicas profundas que vão muito além dos acidentes e das perdas individuais de aeronaves. A principal consequência é a incapacidade de estabelecer e manter a superioridade aérea sobre a Ucrânia, que era um dos objetivos fundamentais da invasão. Sem o controle dos céus, as operações terrestres russas tornam-se muito mais difíceis e arriscadas. As tropas em terra ficam vulneráveis a ataques da força aérea e dos drones ucranianos, e as linhas de abastecimento, que transportam munição, combustível e suprimentos, tornam-se alvos fáceis. Essa falha limita severamente a capacidade da Rússia de conduzir ofensivas em larga escala. Essa situação força a Rússia a adaptar suas táticas de maneiras que muitas vezes são menos eficazes. Em vez de usar seus caças-bombardeiros para ataques de precisão em apoio direto às tropas, a VKS tem recorrido ao uso de bombas planadoras. Essas bombas são lançadas de uma grande distância, fora do alcance da maioria das defesas aéreas ucranianas, mas sua precisão é consideravelmente menor. Essa tática, embora reduza o risco para os aviões russos, muitas vezes resulta em destruição indiscriminada e tem um impacto tático limitado no campo de batalha. É uma estratégia que reflete fraqueza, não força, mostrando que a Rússia está lutando para projetar seu poder aéreo de forma eficaz. Olhando para o quadro geral, fica claro que os problemas atuais são sintomas de falhas estruturais muito mais antigas e profundas no sistema militar russo. Questões como corrupção endêmica, decisões de aquisição inadequadas e uma tendência a superestimar as próprias capacidades existiam muito antes da guerra. Durante anos, o Kremlin projetou uma imagem de modernização e poderio militar que, como o conflito revelou, era em parte uma fachada. A guerra na Ucrânia simplesmente expôs essas fragilidades de longa data de uma forma que não pode mais ser ignorada. A crise não é apenas sobre falta de peças, é sobre um sistema quebrado. A solução para essa crise multifacetada parece distante. Enquanto a guerra continuar e as sanções internacionais permanecerem em vigor, será extremamente difícil para a Rússia reverter esse quadro. A indústria de defesa não consegue obter os componentes de que precisa, a frota continua a se desgastar e os pilotos continuam a operar sob pressão extrema. A crise na Força Aérea Russa é, portanto, um reflexo da situação estratégica mais ampla de Moscou, presa em um conflito desgastante, com recursos cada vez mais limitados e sem um caminho claro para a vitória ou para a recuperação de seu antigo status militar. É um problema profundo, de longo prazo, com implicações para a segurança global.